Bom, olá, iniciamos mais um Rio Info 2020 delas, e aqui é um fórum sobre olhar feminino de negócios, network, tecnologia e inovação. Nós temos aqui várias convidadas, uma representatividade muito grande do nosso ecossistema feminino, algumas do Rio de Janeiro, outras fora do Rio de Janeiro, mas o importante é que a gente está aqui com um olhar diverso, várias atividades presentes. E o Rio Info, esse ano, o tema é Negócios em Tecnologia, Tecnologias em Negócios. E isso está literalmente envolvido com o networking. Realmente, o networking é que possibilita que os negócios sejam realizados e faz com que a gente tenha essa gama aí de mentes brilhantes participando do nosso programa. Cada uma foi pescada de forma aleatória, sim, e a gente foi construindo esse grupo, que está muito poderoso, e fico muito feliz de contar com a presença de todos vocês. Aí, dentro do tema networking, né, eu sou minha suspeita, porque eu adoro fazer networking. Por mim, quanto mais gente eu conheço, independente se é objetivamente para negócio ou não, eu gosto muito. Em termos de negócio, eu acho isso cada dia mais importantíssimo. O networking, tanto face-to-face, nesse momento agora, via online, networking em redes sociais, networking, eu brinco até por sinal de fumaça, né? Como é que anda a vida de vocês em termos de networking aí de um modo geral? Eu, o dia inteiro, o tempo todo. Eu acho que essa época de quarentena, nós de tanto buscar o network, né, porque a gente descobrimos que o ser humano é um ser social, e antes nós só tínhamos essa ligação em espaços não profissionais, né? A busca do espaço social e do net só existia no espaço familiar e de amigos. O dia que nós descobrimos que esse espaço social podia ser incorporado no mundo profissional, acabou, né? Tudo virou um net para a gente, né? E nessa época de quarentena, acho que já até conversei isso com vocês, hoje eu tenho medo de ir na cozinha e encontrar um link lá de mais uma reunião, porque a gente está vivendo assim, né? De quarentena, né? Todo mundo já deve ter recebido esse assim, estou com medo de ir na cozinha, de ter um link de reunião ou de uma live me esperando lá também, né? Eu acho que a gente não tem como fugir de net, né? O mundo hoje se mostrou que é feito quantos, e eu acho até que assim, a quarentena propiciou encontros que no mundo real, né, sem pandemia, é óbvio que eu preferia que a gente estivesse fazendo isso sem o monstro lá fora, permitiu que pessoas aqui de Estados Unidos, eu em Petrópolis e tantos outros em tantos locais diferentes pudessem se reunir. Quanta cabeça boa tem aqui, qual a possibilidade que isso realmente aconteceria se nós estivéssemos sem a pandemia, né? Então, assim, a gente tem sempre que ver, eu gosto de sempre ver o copo um pouco meio cheio, né? Nunca ele meio vazio, né? Eu acho que esse net que nós construímos por conta, sem querer, por conta da pandemia, eu acho que foi perfeito, né? Acho que foi perfeito. Que a gente consiga levar esse tipo de conduta pós-pandemia, né? Para poder usar e aproximar tantos valores. A Marcela eu fui conhecer só no Rio Info lá de Niterói, não foi, Marcela? Ó, né? E quantos outros Rio Infos que a gente participou e nunca se esbarrou, a gente vai acabar se esbarrando lá em Niterói, né? A gente, né, indo tomar uma água, alguma coisa assim. Graças ao Rio Info. Graças a Rio Info, né? Então, assim, muita gente aqui, a Cândida, que veio aqui em Petrópolis para poder fazer umas palestras ali na prefeitura com o Márcio, não foi isso, Cândida? Não, eu não. Não? Então foi outra Cândida, esquece. Ela é muito parecida contigo, Cândida. Nossa, mas eu posso ir, tá? Porque eu adoro. Com certeza. Então vamos nos organizar para isso. Tá?
Tô vendo. Essas excursões para Petrópolis são ótimas, viu, Cândida? Aproveita. Eu adoro, nossa, eu adoro. Falando isso, eu fico Eu vou fazer uma provocação aqui com uma convidada, que é a dona Luísa, porque ela mesma deu um depoimento que ela, em função da Rio2C, ela teve que começar a conhecer o ecossistema, né? E isso não seria possível se você não tivesse começado com uma rede, pelo menos mínima, né? E ela foi se expandindo. Conta aí como é que foi essa história de como é que é uma expansão de uma rede de networking de uma forma rápida para poder atender um evento. Tá? Vamos lá. Boa, boa. Eu já ia levantar a mãozinha, na verdade. Eu já estava de próxima, pensando aqui. Bom, em termos, falando agora um pouco antes da pandemia, como o meu setor é o setor de eventos, foi 100% afetado, obviamente. Então, realmente, a gente teve que cortar todo um processo que já estava caminhando bem, mas, por outro lado, graças a essa rede que eu criei, eu pude manter outros tipos de relações, né? Obviamente profissionais, também algumas pessoais, mas foi oportunidades para que eu pudesse me reinventar também durante a pandemia, né? Agora, nessa questão do evento, tem a ver também com o fórum da reinvenção, etc., como produtora, a gente já faz parte a gente tem processos, né? Então, a gente se planeja, né? Vem fazer a pré do evento, o evento e o pós-evento. No caso nessa abrangência do mercado de inovação, como eu não conhecia, né? Eu fazia parte de produção, mas aí eu tive que coordenar e criar um mercado de negócios dentro do Rio2C, na área de inovação especificamente. A gente buscou algumas pessoas chaves, e a Cláudia está dentre dessas pessoas, de aceleradoras, de venture capitals, enfim, até incubadoras também, e a gente começou a se relacionar para que essas pessoas fizessem a ponte para a gente. Então, comecei a pesquisar sobre o que era o ecossistema de inovação, apesar de eu conhecer as startups, e os investidores e as aceleradoras, no meu mundo normal, pequeno, antes. Depois eu comecei a conhecer o planeta, que é o ecossistema. É muita coisa, né? Tem vários atores envolvidos, e a gente começou indo a eventos e falando com essas pessoas que articularam para a gente. E, de repente, hoje você entra no meu LinkedIn, CEO, CFO, COO, investidor anjo, tem todos os tipos de pessoas e relações super legais. Eu vi que é um mercado que está aberto, né, total para networking, né, para negócios, e ver como é fundamental fazer networking para gerar negócios. Então, foi muito rápido, realmente foi de outubro até março. Eu criei aí você vai olhar minha coisinha de cartão também, um pote de cartão. E foi rápido, foi legal, e são pessoas abertas a fazer networking. Eu fiquei bem feliz e espero continuar fazendo, inclusive. Né? Obrigada pelo seu depoimento. Eu vou provocar outra, que é a dona Renata, né? Que a dona Renata, logo quando entrou, eu acho que no Startup Rio, ela não tinha, assim, um grande conhecimento sobre o ecossistema de empreendedorismo do Rio, né? E como é que foi a sua experiência, Renata? Primeiro, Luísa, se precisar, estou à sua disposição, tá? É assim que funciona, assim, aqui, total, assim que a Cláudia me recebeu, aliás, assim que todo mundo do ecossistema me recebeu. E isso é muito especial, porque essa coisa de ter minha vida pautada pela curiosidade, né? Por satisfação também, tá sempre envolvida num trabalho que eu estivesse feliz, me levou ao privilégio e ao desafio de estar em muitos ecossistemas. E com isso conhecer tanto pessoas chaves do ambiente público quanto do ambiente privado no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, acaba que esses atores hoje me servem para que eu possa servir ao Startup Rio, obviamente. Né? E o Demo Day que nós estamos fazendo hoje é reflexo da minha trajetória profissional, né? De poder conectar pessoas e pessoas trazerem outras bacanas. Inclusive, dona Inês aí, ó, para lá de especial, tem conexão chave para trazer Luísa Helena Trajano para o nosso Demo Day. Né? Então, Só alegria.
muita alegria mesmo, porque ela vir ao Demo Day do Startup Rio significa lançar o programa Startup Rio e o ecossistema empreendedor feminino também do Rio num outro patamar, né? Então, conhecer pessoas permite que as pessoas com as quais você está conectada, que no caso é a minha função lá no Startup Rio, é que elas possam acessar visibilidade muito interessante e fundamental para os seus negócios. Isso é o que eu trago. Como a Cláudia abriu a situação, o meu networking no ambiente ecossistema do Rio de Janeiro, para entender quem era a aceleradora, quem era a incubadora, isso para mim realmente foi uma grande lição, que eu abri meus horizontes, que eu achei que eu conhecia gente pra caramba. Mas aí quando você olha e fala, putz, cara, não conheço nada, voltei a estaca zero, que é um lugar delicioso e ao mesmo tempo muito desafiador, né? De você falar, cara, conheço um monte de gente incrível. Te falar, eu tive a honra de trabalhar com o Ike Batista na época que o Ike Batista estava na crista da onda, em 2008, né? E hoje o Ike ainda é um empreendedor que pode alguém gostar ou desgostar, mas é um cara que tem uma trajetória, né? No Brasil, no mundo. E aí você fala, ok, vamos lá, né? Aí você fala, não conheço ninguém aqui, entendeu? Quando eu saí do turismo, eu era alguém na fila do pão. Aqui eu sou zero alguém na fila do pão, na vila do pão. Ninguém. Quem é essa garota aí? Né? Então, é muito legal que o ambiente de empreendedorismo tem pessoas lindas e generosas como a Claudinha. Aliás, como eu vejo aqui muito dessas mulheres, né? Por exemplo, a Simone, eu conhecia, não tem nada a ver com isso aqui. A vida conecta a gente, e que eu falo na sala de aula. Cara, pode ser onde você estiver, todo mundo observa quem você é. Né? E agora, nesse momento de pandemia, não tem como você esconder essa linha tênue entre profissional e pessoal. Ela está muito, muito invadida pelas lives que você dá da sua casa, pelas reuniões do escritório. Então, se você tinha uma armadura no seu trabalho, agora não dá para ter. E esse networking ficou meio misturado, né? Porque antes a gente tinha um personagem muito claro em cada ambiente. A roupa que a gente colocava ajudava nisso. Enfim, e voltando aqui no foco, não sabia mesmo quem era a Lucimar lá da incubadora da FRJ, né? Quem era a comunidade RJ, quem fazia rodar esse ecossistema de inovação, porque eu lidava com o fruto, o resultado dessa inovação como agente dos mercados que eu atuava, seja de turismo, seja do mercado offshore, seja do mercado de eventos também, que eu atuei durante muito tempo, tive negócios na área. E é uma delícia, né? Porque é muito gostoso. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui para você que está assistindo a gente. Vou confessar, ok? Quando Luísa Helena Trajano confirmou, estou no Demo Day do Startup Rio, perturbei vida de Inês, perturbei vida de familiares, entendeu? Minha mão o quê? Tremia. Conversando com a galera de games, emocionada. Pô, Inês, meu fechamento. Não conheço Inês até hoje pessoalmente, tá? Só conheço Inês aqui, ó, na câmera. Mas tem pessoas, foi o que eu falei com ela. Eu falei, Inês, ela pode não vir, mas eu já sei quem é você. Você tá batalhando do lado de cada trincheira, a gente tá junta, sabe? E é muito legal. E aí eu falei, putz, foi uma baita vitória, a gente achou. Eu conversando no sábado de manhã com a galera de games, e eu falei, cara, o que você tá achando aí dos keynotes e tal? Que é uma coisa que eu aprendi na mentoria também, né? Eu como consultora, venho com muitos vícios, que eu sou dona da verdade, que eu sei qual é a melhor solução, e cheia de razão aqui, né? Falei, pô, tô me sentindo com o dever cumprido. Pô, tem Real Miller, que o cara é o papa do cenário futuro da Unesco, bababá. Só gente fera. Aí ele falou assim, Renata, achei legal o cara, né, do game nosso. Renata, achei legal, mas não sei quem é a Luísa Trajano. Aí eu, oi? Aí ele falou, pois é, porque eu não tô me sentindo representado. Eu sou de game, eu não tô sentindo que não tem ninguém falando pra mim, ou falando do meu mercado de entretenimento. Aí sabe o que aconteceu? Também 2 tapões na cara que assim, ó. Aí eu falei, calma que a gente vai conseguir.
E aí, no sábado de manhã, gente, porque eu sou uma pessoa aqui que eu tenho cara de pau. E eu tenho não. E eu só preciso do sim. Esse é meu lema. Claudinha sabe disso porque é outra que eu perturbei profundamente. Cara, a gente confirmou a Roberta Coelho, que simplesmente é a CEO da GameXP. Entendeu? E a Roberta foi super gentil. Ela falou, Renata, calma que eu tô só no almoço aqui de família. Eu falei, Roberta, quando você quiser, amor. Fala aí, entendeu? Só queria o seu ok, se eu posso contar com a sua palavra. E falei, Ítalo, tá feliz agora, irmão? Tá bom pra você, GameXP e Operação do Rock in Rio? Ela tá falando, tá se sentindo bem representada? Agora ele botou bonequinhos. E aí você fala assim, cara, network, eu tô achando que eu tô abafando. Eu trouxe o cara que é papa, Luísa Trajano, e ele... Eu não sei quem são essas pessoas, entendeu? Porque o mundo de games é outro capítulo, é outro universo que eu preciso aprender muito. E das pessoas, da maioria que eu conheço, Luísa Trajano é a papa do que ela faz, cara. É a mulher que tá representando, tá bombando. Eu falei, mas você já ouviu falar na Magalu? Ele falou, claro, Renata, a Magalu, já comprei na Magalu, inclusive, mas ele não estava associando o nome à pessoa. E isso eu acho muito legal do lance do network, entendeu? Porque às vezes você acha que tem as pessoas que você... Eu me sinto viajando num planeta que você tá com uma roupa de marca, talvez quando eu fosse mais jovem, hoje em dia eu já não compro mais marca, eu compro corte. Mas quem são as grandes marcas hoje no Brasil quando você vai para qualquer lugar do mundo? Porque tem sempre grandes marcas nos seus redutos, né? E a gente sai se achando cheia de coisas. E, na verdade, o que as pessoas observam é o corte, como você se comporta, qual é a sua educação, né? E eu acho que o network, seja em que lugar for, as pessoas, quem sabe, sabe, né? E quem tem alguma coisa para trazer, você, quando vem de outras viagens, de outros países, você fala assim, esse aí tem alguma coisa para falar naquilo que ele faz, ele é referência. E acho que de network, acho que é legal isso, né? E ter sempre a humildade de entender que a gente tem tanta coisa no mundo, tem 7 bilhões de universos a conhecer, que é o mesmo número de pessoas no planeta Terra. E nesse universo de inovação, ouvi-las torna a gente mais próximo, de fato, fazer uma entrega para as pessoas, né? Que se um negócio é feito de pessoas para pessoas, a gente entender a diversidade de pessoas é muito legal. Estou empolgada hoje aqui, gente. Estou muito orgulhosa da Renata, viu? Provoquei. Eu também. A Maria. Deixa eu aproveitar e falar da Renata, da sensação que a Renata teve, que foi a sensação que eu fiquei assim, quando aconteceu a pandemia, eu fiquei um pouco assim, caramba, o que vai acontecer, né? Eu vou parar de dar aula, eu vou parar com as consultorias, eu vou parar tudo. E tudo parou por 3 dias só, né? Porque depois eu nunca trabalhei tanto quanto foi incrível, porque a FGV falou assim, vamos fazer Zoom. Aí tem que aprender Zoom, tem que não sei o quê, tem que pegar os professores, tem que não sei aquele. Gente, mas foi uma loucura tanto, sabe? Que você pegava assim 2 reuniões, uma reunião atrás da outra, tinha que fazer comida, Bom, conclusão. E aí eu comecei a querer fazer alguma coisa que fosse diferente para as pessoas, né? Então, de impacto nas pessoas. E aí eu comecei o sistema de lives. Gente, eu comecei a fazer tantas lives que eu fazia lives 2 vezes por dia, né? A Renata até participou da minha live, o Cloá participou da minha live, ou seja, eu fiz um monte de live, mas o legal foi que eu queria lá que pessoas que realmente eu tivesse, assim, né, que eu me identificasse, né? Eu não era somente... Só que aí as pessoas começavam assim... Maria Antônia, tem um amigo meu, tem não sei o quê, tem meu chefe, tem o presidente de não sei aonde, tem que não sei o quê, tem que não sei aquilo, então tá bom. E aí eu consegui, a Luísa Trajano, ela veio para uma webinar da FGV, e quando eu falei assim, gente, aí eu respirei, eu vou chamar. Eu falei, não vou chamar. Eu falei, eu vou chamar. Aí eu passei a mensagem, sempre quando você passa a mensagem, você faz assim, né? Aí quando eu fiz assim, daqui a pouco, ai, que legal! Então tá bom, aí daqui a pouco a Luísa Trajano, tá bom. Aí eu falei com a Apolinário, né, com uma pessoa que tinha contato com a Apolinário, e daqui a pouco falou assim, o Apolinário, eu falei assim, ai, eu tô passando mal, pelo amor de Deus. Então,
eu tive, assim, uma webinar com a Luísa Trajano, com a Apolinária, com várias pessoas que eu trouxe, sabe? Eu falei, caramba, meu Deus! E aí eu consegui verme, ou seja, aí eu fiquei folgada, né? Eu falei, gente, aí eu vou convidar todo mundo. E aí eu convidei um monte de gente. Então, eu acho muito legal isso, e às vezes a gente não consegue, pelo menos eu, na minha percepção, embora eu tenha contato com um monte de gente, mas eu não fico assim, o fulano é da onde, é de não sei o quê. Inês até sabe disso, né, Inês? Eu às vezes estou falando com alguma pessoa, não, mamãe resolve para você. Mamãe resolve para você, e você vai ver quem é a mãe do rapaz. Mas eu não fico nisso mesmo, porque eu acho até que é um erro, mas eu não gosto de ficar olhando quem está ali para eu falar assim, esse aqui é presidente, esse aqui é tal, porque ali eu estou como professora, né? Então, essa que é a questão, que eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não tenho essa coisa, mas de repente eu me deparo com o presidente do fulano, o presidente ciclano, então isso é muito legal. Então, eu descobri que eu posso realmente ter, então hoje eu tenho uma rede de contatos, e aí que eu acho muito legal é a gente sempre ter a questão do anjo. Então, eu sempre passo uma mensagem, não para perguntar de alguma coisa, eu passo uma mensagem perguntando como está o filho, como está não sei o quê, até porque eu tenho que ter um envolvimento para eu poder fazer isso, senão eu não faço. Então, essa que é a questão. Então, eu acho assim, todas as pessoas às quais eu dei, né, com essa coisa da pandemia, que agora eu estou parando, estou fazendo uma vez por semana só, são pessoas que hoje elas estão no mensal, que eu falo assim, olá, tudo bem? Como é que está a tua família? Como é que está a tua filha? Tal, que eu gostei muito de ter feito isso, né? Mas vou falar assim, gente, eu amei fazer um monte de lives, tá? Amei. Arroz de live. Vou fazer uma provocação aqui, que eu tenho duas paulistas, Dona Leciane e Dona Simone, para contarem como foi a chegada delas aqui no Rio de Janeiro. E depois vou provocar a Patrícia ao contrário. Tem mais paulista aqui no grupo? Não, né? Só duas representantes. Vamos lá. Não, na verdade, eu sou paulioca. Metade é paulista e metade é carioca. Né? Ou aqui me chamam de cariolista, e no Rio é paulioca. Olha, a minha chegada no Rio ela foi bem inusitada, porque eu não conhecia absolutamente ninguém no Rio de Janeiro. E isso foi há 6 anos atrás. Eu fui fazer uma atividade, gosto muito de natureza, Renatinha fez menção. Network é uma coisa fundamental. Eu conheci a Renata numa escalada. E depois o ecossistema nos conectou aqui novamente. E aí eu fui para o Rio para fazer uma atividade de natureza, que eu gosto muito de natureza, isso que me levou para o Rio, e comecei a fazer ali conexões, mas não era no ecossistema de inovação, era no ambiente de turismo. E a Renata falou uma coisa muito bacana sobre você se conectar, né? Você se comunicar, isso é fundamental, é minha formação também, eu sou comunicóloga. E você se comunicar, e Claudinha falou uma coisa fundamental também, né? Você fazer essa sinergia entre todas as pessoas, isso é fundamental. E aí o ambiente de inovação acabou me absorvendo, porque eu entrei para um programa, e naquele programa eu fui pinçada para outras coisas, e para mim foi muito natural, é isso, tá? E uma coisa, me conecto muito com a fala da Inês, me conecto muito com a fala da Renatinha, mulheres. Quando nós nos conectamos com esse propósito, e eu sou ativista pelos direitos das mulheres há muitos anos, algumas pessoas me conhecem, sabem desse meu propósito e entendimento, isso ainda mais no ambiente de inovação me faz entender que o quanto a rede de network, especialmente para nós mulheres, é fundamental. Isso nos dá a força de caminhar. Então, quando eu estou aqui num grupo, vejo mulheres com absoluta pluralidade, eu fico muito feliz. E comigo está acontecendo, eu vou compartilhar com vocês e até quem está assistindo o nosso público, né?
eu estou sendo convidada para participar de podcast e eu não achei que isso fosse acontecer na minha vida. Eu tenho uma voz, dizem que eu tenho uma voz agradável, mas enfim. E aí isso começou com o network, alguém escutou a minha voz em algum lugar, nem me conhecia, e falou, eu quero te convidar para poder fazer um podcast, porque eu escutei a sua voz em determinado lugar. Então, assim, pegando o gancho da Maria Torres, né? Eu sou muito, muito otimista em entender que a pandemia, ela nos humanizou ainda mais através da tecnologia. Então, a tecnologia ela pode ser utilizada como forma de humanização entre as pessoas. Eu falo com os meus pais todos os dias. E os meus pais não querem fazer chamada pelo WhatsApp, eles fazem videochamada, eles querem ver. Então, é uma forma de humanizar. E o network, dentro do ambiente de inovação ou fora, é exatamente isso, né? É o meio pelo qual a gente caminha, faz negócios, conhece pessoa e a vida segue. Obrigada, Simone, pelo seu depoimento. Leciane, Paulioca, Cari... Eu sou aquela paulista que passou a maior parte da vida aqui no Rio, né? Então, eu vim numa grande aventura há 22 anos atrás. Eu vim para um trabalho específico e aquela ideia assim, vou passar 2 verões no Rio, né? E acabei me apaixonando, me adaptando bem à cidade e aqui estou. E eu acho que é uma trajetória bem rica de experiências, né? Porque eu adoro São Paulo e a minha vivência lá foi muito grata também, foi muito interessante. E chegando aqui, eu tive uma trajetória na área de comunicação. Há uns anos atrás, como eu vivi em São Paulo a fase da informática, né? Eu trabalhei na primeira revenda Apple do Brasil, né? Depois eu fui para a agência de publicidade, fiquei muitos anos. Quando eu percebi esse grande movimento do empreendedorismo na área de tecnologia, através de um network, eu falei, puxa, eu quero participar disso, eu não posso estar fora, eu tenho que estar dentro disso. E foi aí que eu fiz minha primeira imersão, que eu fui a São Francisco para conhecer todo esse novo território, né? E aí que eu conheci a Cláudia, então eu acho que, para mim, network é isso, são trocas de valor, né, que a gente estabelece, independente se é profissional ou pessoal, porque eu acho que a gente não se separa, nós somos íntegros, né, na nossa... e múltiplos, né? Então, assim, eu já trabalhei em agência de publicidade, mas eu também já fiz pintura, eu toco um instrumento, faço meditação com um grupo. Então, tudo isso é tudo junto e misturado. E a gente acaba encontrando pessoas que somam e que a gente estabelece uma identificação. Em algum momento, essa identificação acaba criando ganhos para os dois lados. Eu acho que é isso, né? Essa soma é bom para os dois, né? Para 2 pessoas, e é crescimento, é troca. Eu acredito muito na troca. E aí, assim, se existe uma troca, né? Se existe um valor dos dois lados, naturalmente isso acontece. Então, você pode, de uma maneira inocente, parar numa padaria, de repente conversar com alguém, e ali se estabelece uma troca e um contato que acaba indo adiante. Então, essas maneiras inusitadas que a vida traz para a gente e que a gente trata de torná-las, né, grandes experiências, conhecendo o outro, trocando coisas boas com o outro, agregando, uma hora facilitando e uma hora deixando de ser ajudado também, né? Então, acho que é uma via de mão dupla. E é só a gente estar aberto para isso, que o tempo todo vai acontecer na nossa vida. Obrigada, Lê, bem legal. Oi, Roberto.
Bom, então, pegando o que a Liciane falou, eu estava pensando aqui, enfim, no networking, né? A nossa vida toda é integrada mesmo, ela é baseada em nas relações pessoais com as pessoas, enfim. A gente não pode ficar sozinho, a gente tem amigos pessoais que dão toda a base para a gente, que a gente vai conhecendo um ou outro, que leva a vida profissional, no trabalho que você trabalha e tem a relação com todas as, né, com todas as áreas, com todas as empresas. Isso é muito bacana. E a gente não pode, nenhum ser humano consegue viver sozinho, né? E o mundo, a gente foi se desenrolando e hoje a nossa vida é um networking, né? Todas as redes sociais, a gente vê aí o LinkedIn crescendo, Instagram, Facebook, que, cara, cada vez cresce mais, né? Todo mundo hoje tem uma conta de LinkedIn, de Facebook, ninguém aqui passa desapercebido, né? Então, essa relação que é bacana. Eu sou uma pessoa super envergonhada, né? De conversar com as pessoas, assim, eu sou super quietinha, mas o meu trabalho é falando com as pessoas, recebendo as pessoas, sempre trabalhei a minha vida inteira profissional, foi trabalhando com financeiro, planejamento, orçamento, que eu tenho que conversar com todas as áreas e saber e integrar todo mundo. Enfim, isso é um aprendizado para mim também, né? Eu acho até para as pessoas, para o jeito que as pessoas são, o networking é tudo, vai desenrolando a pessoa, vai tirando um pouco da vergonha dela, vai botando a cara de pau nela, eu tenho que fazer, a Renata falando, eu tenho que falar com a Luísa, eu tenho que trazer uma pessoa, tenho que conhecer, vamos ligar e falar, olha, estou aqui. Enfim, isso que é bacana, né? A relação interpessoal das pessoas, que está tudo unificado mesmo. Então, eu tenho que confessar que eu não tenho vergonha e que até sinal de fumaça para mim serve. Muito de vergonha de tudo. Eu vou só pedir para a Patrícia falar e depois eu dou a Paola. Na verdade, eu queria até que a Patrícia desse um depoimento desse movimento dela ir para a Califórnia. Como é que é? Você tem processo, né? Ou já chegou mesmo? Não, já estou. Não, estou dizendo, Então, já chegou mesmo com o networking todo ou ainda está realmente ainda bem começando? Então, enfim, é um processo muito diferente, né, da gente estar desenvolvendo a nossa rede aí no Brasil e aqui, né, porque aqui não tem jeito, tem aquela coisa formal mesmo, né, do americano, da distância e tal, e eu sou 100% latina, né, aquela pessoa que vai, conversa, senta, troca, enfim, e horas e horas e horas. Então, eu, por natureza, tenho, né, um perfil sou comunicóloga também, né, então tenho esse perfil de acolhimento, de receber as pessoas. E aqui, né, eu estou há 2 anos dessa vez, mas já morei aqui antes também, então eu tive que fazer toda uma transição, inclusive aprender como você se relaciona com as pessoas aqui, né? A começar pelo fato de você não ter aquele networking do elevador, por exemplo, né? Você não sobe e desce no prédio, porque aqui não tem prédio, é tudo casa. Inclusive, os prédios comerciais são baixinhos. Então, tirando as grandes cidades de Nova York... Patrícia, não dá nem um elevator pitch, né? Não tem um elevator, não tem. Então, assim, eu era até a rainha, no Brasil, eu era a rainha do elevator pitch, de subir e descer, já com aquele meu discurso pronto para conversar com as pessoas. Mas eu acho que você vai aprendendo um pouco, né? Até porque a gente realmente, concordo com a Roberta, você não consegue se desvencilhar do seu perfil pessoal, do seu perfil profissional. Você vai aprendendo um pouco a medir a temperatura das pessoas e conseguindo chegar nelas da forma correta, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que um depoimento que eu queria dar é o fato da gente realmente alimentar a nossa rede de contatos sempre, né? Eu moro aqui dessa vez há 2 anos, mas eu morei antes nos Estados Unidos durante 8 anos, fiz uma pausa e morei 7 no Brasil.
Nesse tempo todo que eu morei aqui da primeira vez, eu continuei ativamente, foi bem no início das redes sociais, mas eu continuei assim, muito ativa com todos os meus contatos do Brasil. Ao ponto de, eu ainda trabalhava, né? Eu trabalhava no mercado corporativo aqui, e quando eu quis voltar para o Brasil, eu comecei a receber contatos daqui mesmo, daí, aqui, ó, Patrícia, você está querendo voltar? Olha, tem uma posição em tal lugar, olha, tem uma posição em tal lugar. Você vai voltar? Então vamos. Então, assim, as pessoas que me conheciam, pelo fato de eu realmente nunca deixar a rede, sabe, esfriar, eu sempre realmente estou ali presente, e isso acho que eu até aprendi na família mesmo. Minha família tem um dos lados italianos, né? A Paola é bem disso também, acho que é bem isso, que você fala com todo mundo o tempo inteiro, então sempre fui muito presente. Eu acho que é muito importante a gente não esquecer esse lado muito genuíno da conexão, né? Que você hoje, não, talvez aquela pessoa não seja exatamente aquela que você precisa, mas pode ser que ela tenha um outro contato e ela vai lembrar de você quando você precisar. Então, assim, a gente realmente trabalha em rede e a gente é, sim, um ponto da rede. Né? Então, a gente nunca pode esquecer disso. Mas, assim, essa corrente tem vários elos e a gente, sem dúvida, é um dos elos. Obrigada, Patrícia. Paola, eu queria falar. Eu queria pegar o gancho aí no que a Paty falou. Eu acho que networking na vida da gente é o que facilita a vida e faz a sua vida andar muito mais fácil do que se você não tem, né, um networking. Eu sempre fui expansiva, aberta. Tenho minha vida, eu tenho amigo desde o colégio, que eu era da creche, eu tenho amigo até hoje, do maternalzinho, que eu mantive essa relação de contato, né, da faculdade, da segunda faculdade que eu fiz, da pós-graduação, de tudo, do primeiro trabalho, do segundo, eu mantenho esses contatos. Lógico que não com todas as pessoas, né, mas você se aproxima. E aí é um ponto que eu queria tocar, da qualidade do networking, né? Porque também eu vejo hoje uma preocupação gigante com a quantidade de networking. Eu tenho 10 mil contatos no LinkedIn, eu tenho 5 mil contatos. Eu tenho preocupação zero com essa quantidade de contatos. Às vezes eu recebo convite de pessoas que eu falo assim, gente, quem é essa pessoa? De onde? De um outro lugar, nunca vi, não tem contato de ninguém comigo em lugar nenhum. Eu falo, meu Deus, assim, eu também vejo esse desespero como se isso fosse networking, e eu acho que isso não é, né, networking. Networking, para mim, você ter conexão com alguém, conhecer, ter uma troca, ajudar alguém, isso genuinamente. E aí o mundo vai fazendo essa troca acontecer, e você vai conhecendo alguém que conhece alguém que te ajuda, e você ajuda outra pessoa, e isso vai... Eu faço isso de forma intuitiva. Eu não tenho essa preocupação de ter que fazer network conscientemente, né? Eu vou falar com fulano porque eu vou ter alguma vantagem de conhecer alguém, porque isso. Embora, assim, é lógico que tem pessoas que são importantes e que podem, né, te ajudar e você não tem contato. Se chegar naquela pessoa, aquilo pode ser bom, quem pode te apresentar. Não estou falando disso. Mas estou falando no dia a dia mesmo, né? Essa troca genuína, assim. E a minha vida toda foi tudo que aconteceu de bom, de crescimento, dentro de empresa, na vida, o que eu estou montando agora, tudo vem do networking. É alguém conhecido que falou, que deu uma ideia, que conhece alguém, e isso vai crescendo. Realmente isso é muito legal. Paola já levantou o dedo duas vezes. Rapidinho, posso interromper? Estou tentando, eu não estou conseguindo. Não, Marcela, agora deixa eu falar, porque eu tenho que sair. Eu queria só falar rapidinho um negócio. Eu acho super interessante esse tema, porque eu estou olhando aqui, da galera aqui, tem 5 pessoas que eu conheço de tribos distintas, né? Eu falo que a gente tem várias tribos, né? Tribo colégio, tribo social, tribo profissional de determinada empresa, determinado grupo de cursos e tal. Então, Inês eu conheço do grupo, Patrícia, trabalhamos, né, juntos numa empresa, Leciane também foi uma grande parceira, Leila e Blois conheci através do Rio Info na região serrana, enfim, e a gente agora está todo mundo aqui reunido. Então, olha o poder do network, da gente, essa rede, nessa malha, né, que é o nome que foi dado, mas, na verdade, compartilhando um pouco com o que algumas pessoas aí falaram, essa palavra network ela foi criada nos últimos tempos, mas eu acho que a maioria de nós aqui, por tudo que a gente já conversou em outros encontros,
Nós temos essa coisa da curiosidade, do relacionamento muito forte. Todas nós aqui, mesmo quem disse que aí a Roberta, que fala que é tímida, pelo próprio trabalho dela, ela tem que se comunicar. Então, eu desde muito nova, né, como a Patrícia bem lembrou, italiana, a Patrícia também de origem italiana, sempre muito comunicativa, muito falante, e eu sou daquelas que trabalham nessas grandes corporações que eu assessoro o presidente, mas eu conheço do boy ao presidente todo mundo pelo nome, sempre foi assim, quando não se falava nessa palavra network. Então, eu sempre, Paola. E assim, o que aconteceu com isso? Essa autenticidade, essa genuinidade de gostar de me relacionar e conhecer gente nova, seja de que nível for, sem nenhum interesse, por conhecer, por gostar de gente. É que as coisas eram muito facilitadas dentro dessas empresas, né? No início da minha carreira. Então, eu lembro muito claramente, eu cito essas vezes como exemplo de comunicação em cursos que eu dou, que quando eu precisava de qualquer coisa nessas empresas, quando eu ligava para um setor, serviços gerais, qualquer coisa, às vezes vinham 3 para me atender, 3 boys, ou que fosse da época, entendeu? A secretária é para a Paola, isso, e eu achava assim, nossa, quanta eficiência. Eu via que isso acontecia muito mais comigo do que com outros colegas. E eu achava que, gostavam de mim, eu gosto dessas pessoas, gostam de mim. Depois eu fui entender, porque o que a Patrícia falou é genuíno, e é algo que você semeia e você depois acaba colhendo sem intenção. A intenção minha nunca foi de, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo. Não. Agora, é óbvio que a gente vai, no mundo atual, a gente vai fazendo conexões com determinados interesses. Então, hoje, na pandemia, esse celular aqui, eu imagino que vocês, da mesma forma, o WhatsApp não para de receber mensagens de novos contatos através de indicação de alguém querendo fazer um network, querendo se apresentar, achando que pode me ajudar de alguma forma, e eu sou sempre aberta a trocar e a fazer um Zoom, a fazer um WhatsApp call, o que for, para entender o trabalho do outro, o momento do outro, e ver sempre, porque eu gosto também de ajudar, né? Então, ver sempre se tem algum match com o que eu faço ou de alguém que eu conheço. Porque essa coisa de unir pontas também, unir pessoas, também sempre foi uma coisa que eu tive presente na minha carreira, na minha vida. Eu gosto, eu estou aqui com a Patrícia, a gente não se fala há um tempão. Eu estou para ligar para a Patrícia, para a gente se falar, desde que eu a reencontrei aqui no Zoom há um tempão, mas eu estou, como a Maria falou, sobrecarregada de trabalho, a gente não para nessa pandemia, a gente não está no home office, a gente está no home tudo, né? Tudo junto e misturado. Então, está difícil, mas a gente ainda vai conseguir, Paty, conversar. Então, é isso que eu queria deixar registrado. Eu acho que todos nós aqui temos um network na veia, e é claro que a gente não pode viver sem ele, principalmente no momento de pandemia, né? Em que a gente está se falando aí virtualmente. É isso. Obrigada, Paula. Eu vou pedir para ela falar e depois eu passo para a Inês aí, que entrou na fila. Tem que sair, tá? Eu despeço de vocês. Tem um encontro aí com a Luísa Trajano. Vocês falaram tanto dela. Tem uma live que começou às 7, que eu me inscrevi, tá? Beijo. Tchau. Mas eu acho que é isso mesmo. Isso é a própria pandemia. Esse é o próprio network, o que a gente faz assim. A gente se conhece conexão em pessoas. Já diz o nosso amigo Bloch, ele diz o seguinte: a gente não faz negócio com quem a gente não conhece. Assim, até faz por uma questão de necessidade, mas olho no olho é outra pegada. E isso eu acho que é a essência do network, é você conhecer a pessoa, ter a confiança, e o negócio vem assim, de forma genuína, vem de forma assim, sem esforço. Isso a meu ver, eu acho que isso é o network. É uma coisa tá ligada à outra. Os negócios são importantes, claro, para nós todos. Claro. Sabe, é super importante, não tem como dizer não, mas se você tem um contato, você tem aquela coisa do olho no olho, as coisas acontecem, fluem de forma automática. Eu queria deixar esse... Dali Bloch diz isso. Eu tenho umas histórias para variar sobre networking, né? Foi bom a Paula, pena ela não estar aqui, mas depois ela vai ver a gravação dessa rede, né, de pessoas que estão próximas da gente e das que estão mais longe. Né? Em 2011, a Paula me convidou para trabalhar num projeto internacional e ela não conhecia o meu trabalho, embora nós tivéssemos trabalhado juntas nos anos 80, dentro de uma mesma multinacional. Então, assim, é muito engraçado essa questão da gente ir encontrando e vai reencontrando, e a gente vai tecendo isso. Né? Assim, a professora também foi embora, depois ela viu a gravação, e a professora também foi um encontro, assim, e ela que me deu força para eu fazer o meu primeiro atendimento individual. Né? O meu produto, quando eu lancei em 2017, ela que falou assim,
toma vergonha na cara, toma o seu cliente. E ela me deu um cliente, e a responsabilidade com ela eu tinha que resolver, né? E em 2017 mesmo, quando eu fui convidada para liderar, né, o Comitê de Empreendedorismo no Mulheres do Brasil, foi muito engraçado. Eu tive essa reação da Renata, assim, que eu falava com as pessoas assim, Luísa, quem é Luísa? Né? Assim, gente, aí eu fui descobrir que ela não tem loja no Rio de Janeiro. É o único lugar do Brasil onde ela não tem loja. E aí eu falei assim, gente, vou ter que inventar essa moça e explicar para as pessoas quem é essa moça. E aí descobri que para mim não fazia diferença nenhuma, porque as pessoas não conheciam ela, falaram, vamos começar do zero. E assim foi. Então, assim, eu hoje, dentro do meu trabalho, a história do networking tem a ver com o meu produto, com o produto que eu vendo, onde eu ganho dinheiro, e eu tive que entrar muito mais nesse conceito, e eu trabalho dentro do conceito de netweaving. É esse que eu aconselho vocês a darem um passo além do networking, porque weaving é o quê? É tecer, é trama. Então, o networking já é do passado, já foi, já acabou, gente, esquece isso. Em 2017 eu descobri isso e eu me achei o máximo, né? E eu ganhei dinheiro até hoje com isso. Agora que todo mundo já sabe o que é, só faltava o nome, acho que eu vou ficar pobre. Então, assim, eu desafio vocês a trabalhar melhor dentro desse conceito. E tudo que vocês fizerem vai passar, já está passando por aí. É só aquela coisinha que, nossa, eu fazia isso, né? Igual a mentoria, né? Eu fazia mentoria e não sabia. Um monte de coisa que a gente fazia e não sabia, não tinha nome. Então, a gente já trabalha dentro, por tudo que eu ouvi aqui, por tudo que vocês falaram, o conceito de netweaving está dentro da gente, sem querer ficar separando gênero. Esse é uma das vantagens, né, de nós, mulheres, agregarmos entre o nosso pessoal e o nosso profissional, né? Saber como que a gente faz isso, né? Assim, quando eu conheci a Renata, assim, foi assim, olha, eu quero que você faça uma live. Eu falei, o quê? Que petulante essa menina, quer que faça uma live? Olha só, avisa lá que eu vou botar ela no lugar dela. Foi bem assim. E aí, há meses atrás, eu falei, vou botar ela no lugar dela, ela vai aprender quem ela é. E aí foi muito engraçado que a gente foi se embolando, e agora as duas chorando, porque a gente conseguiu, assim, nós tínhamos o mesmo objetivo, por motivos diferentes, porque nós estamos montando uma parceria, né? O Grupo Mulheres do Brasil Rio de Janeiro está fazendo uma parceria inédita com o Startup Rio, né? Eu e Renata temos sonhos em comum, que a presença da Luísa é fichinha para tudo que a gente tem para realizar. Então, de novo, a Luísa que foi para o lugar dela. Assim, ela é mais uma mulher que vai vir, vai contribuir para brilhantar um evento, mas tudo que vai ser importante dessa trama ainda está por vir. Eu convido a vocês a participar dessa história toda que está divertida. Muito bom que chegue logo, que a gente já está curiosa aqui. Agora eu vou pedir para a Cris contar aí como é que é a atividade dela de networking aí no mundo do futebol. Pois é, eu estava vendo vocês conversarem e aí eu tinha até anotado várias coisas sobre essa questão de ecossistema, de conhecer e etc, né? E vocês falando um monte de nomes, a fulana, a beltrana, né? E aí, assim, eu vou falar para vocês, ontem bombou no Twitter, porque o jornalista esportivo Sormone falou um negócio surreal, entendeu? No Fofox, em que não tinham tido dois clubes que tivessem no mesmo ano ganha o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e o Campeonato Estadual, mas aí também rolou uma fofoca de um outro jornalista lá no grupo da Rede, e também, sabe o que aconteceu? O Odair mudou o treino todo do Fluminense em campo, né? Resumo, o universo que eu falo aqui, vocês não vão entender absolutamente nada, né? Então, esse espaço é interessante aqui porque a gente começa a esbarrar com outras realidades muito diferentes e que, por exemplo, a minha vibração de conseguir brigar com a CBF, porque a CBF não consegue credenciar os jornalistas direito e eu brigo sozinha porque as pessoas não têm coragem, talvez não signifique nada no universo de vocês. Mas essa possibilidade da gente conversar aqui mostra que enquanto vocês estão vibrando com uma pessoa, né, que é famosa na área de vocês e que para o mundo esportivo, por exemplo, não é nada, não é ninguém,
né? É uma coisa muito louca, porque a rede social transformou vários grupos em vários famosos, em cada um na sua parte. E, de repente, todo mundo se encontra até, às vezes está se encontrando na política. Quando começa a bater boca na área de política, aí parece que todas as áreas se misturam e se voltam todas para um lugar. Ou quando a gente tem uma briga racial, ou quando tem uma discriminação, e aí todo mundo fica junto no mesmo lugar, né? Então, assim, o que está sendo muito interessante para mim é ver um monte de outras situações, e melhor ainda, porque nesse universo de tecnologia as mulheres são em minoria, e no meu mundo do esporte as mulheres também são em minoria, né? Então, eu acabei ficando confortável, porque para mim essa história de minoria já era. Porque se eu só vivo em área de minoria, eu não vou me preocupar com esse tipo de coisa para me colocar, para fazer as coisas. Então, assim, se eu estou entrando no lugar onde só tem os rapazes e etc., tudo bem, não tem o menor problema, né? Só para dividir com vocês esses universos malucos, vocês imaginam ontem eu fui cobrir o jogo do Fluminense, né, no Maracanã, andando pelo estádio vazio, escuro, né? E o pessoal perguntando assim, Cris, você não está com medo de fantasma aí? Eu falei, não tem problema de fantasma, não. Acho que a gente tem mais ter medo dos vivos do que dos fantasmas do futebol, né? Então, assim, é interessante essa nossa troca, porque nós atuamos, eu acho que pelo que eu pude ver, em áreas muito diferentes, e cada uma tem uma vibração legal em relação a uma situação diferente da outra, né? E pode ser que aqui eu conheça alguém que vai me abrir uma porta em outro lugar, e que aí conversa com o outro, que apresenta um terceiro, e aí alguém chega para mim e fala, Cris, você não conhece alguém da CBF? Não conheço ninguém da CBF, mas posso te falar de uma outra pessoa. Então, e aproveitando essa questão do network, a gente estava discutindo isso hoje na área de esporte, com algumas pessoas que, por exemplo, passam, que são chefes, e na nossa área principalmente, o nariz vai lá em cima porque está em determinada posição. Então, ontem foi engraçado que uma dessas pessoas passou assim, desfilando na minha frente, e eu calmamente fui olhando para a pessoa passar. Eu falei, meu filho, vai desfilando, não você sabe até quando você vai continuar a desfilar. Mas se você tratar todo mundo bem, todo mundo igual, todo mundo parceiro, ajuda aqui, ajuda ali, você consegue, né? Você consegue isso no esporte. Só que tem aquelas figurinhas, né, que não são assim, que não são fáceis de lidar. Então, assim, eu queria agradecer muito, mais uma vez, de poder ouvir uma série de outras coisas, porque, como eu sou também muito curiosa, aliás, para ser jornalista eu tinha que ser curiosa, né? Não dava para não ser, não sou tímida, não sou... falo com todo mundo. Vocês até devem ter achado estranho, porque o que eu controlei hoje, fiquei orgulhosa de mim, hein? Fiquei quietinha, só esperando a minha hora certa. Aprendi a fazer isso aqui, aprendi a fazer isso nessas reuniões online, para você falar na hora que você tem que falar, né? Então, está sendo muito bom para mim acompanhar uma série de outras questões que eu estou vendo aqui com vocês, que não faz parte do meu mundo, né? E o meu networking são boas fontes, em que o jornalista não precisa falar quais são, né? Ele não pela nossa regra de trabalho, pela nossa conduta, o jornalista não pode abrir as fontes dele, mas tem que ter muito cuidado com elas também, porque esses networking que te avisam de coisas, te previnem, te sopram aqui, você também tem que sair investigando. Então, é um outro tipo de networking que eu acabei de apresentar aqui um pouquinho para vocês e para quem está assistindo também o nosso... Cris. Super obrigada, Cris. Cris, eu vou aproveitar meu network e vou pedir por você lá na CBF, viu? Por favor. Eu era procuradora da CBF e depois fui advogada também na CBF. Vou pedir por você lá. Aproveitando o network aqui, eu vou comprar sua briga, tá? Olha, o título que eu botei na minha matéria, que eu fiz um vídeo dentro do Maracanã, dizendo assim, o algoritmo do credenciamento da CBF. Porque, na verdade, não existe algoritmo. Não se sabe ainda quais são os critérios de escolha. Por isso que eu usei até a brincadeira da tecnologia
para jogar essa questão lá. E para variar, eu sou aquela mãe de porta de escola que briga com todo mundo, entra na escola, as mães ficam tudo caladas e eu solto os bichos. Como é que é, eu sei como é que é. Eu sei, a primeira vez que eu subi na tribuna também foi um horror, não tinha mulher lá, só tinha eu. Pois é. Imagina eu ontem andando por aquele Maracanã vazio, gente, eu estava adorando, eu estava achando o máximo aquilo lá. Vou usar meu network, deixa comigo. Eu queria dar a palavra para a Kátia, que ainda não falou, e aí já são quase 8 horas, a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Kátia, me conta aí. Bom, last but not the least, escutando tudo que vocês estão falando aí, eu fiquei pensando aqui o que eu ia falar. Bom, eu sempre vivi no ecossistema de inovação e uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que toca a minha vida, né? Eu gosto de gente, eu gosto de me relacionar. Tem um amigo meu que diz que eu falo com pedra. Eu tenho feito um exercício muito grande ultimamente, que é ficar quietinha. Eu tenho ficado mais introspectiva, né? Porque eu sou uma pessoa, eu sou um papagaio, eu falo pra caramba, eu adoro me relacionar, eu gosto de me relacionar e eu gosto de fazer ponte. Também como Patrícia, como Paola, como todo mundo falou, como Tati, eu faço isso de uma forma intuitiva, eu não faço pensando assim, eu vou fazer isso porque eu vou relacionar fulano com fulano, porque eu vou ganhar isso. Não me interessa. Às vezes, assim, o ganhar para mim, às vezes, pode ser simplesmente apresentar uma pessoa para outra, porque ela vai conseguir uma coisa que ela queria e simplesmente eu só apresentei, e isso é legal. Eu conheço muita gente, que nem a Renata, eu conheço muita gente. Eu sou cara de pau, eu sou cara de pau. Eu sou, né? Eu tenho já um não. O sim é lucro. Então, assim, ligar para uma pessoa que eu não conheço e pedir ou perguntar alguma coisa, tudo bem, né? E eu conheço realmente muita gente, eu sempre atuei no ecossistema de inovação, trabalhei com incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, com instituições tipo Sebrae, Firjan, etc, etc, etc. Mas eu sempre tenho gente que você não conhece. Eu já trabalhei com ONG também. Você tem um monte de coisa que você pode ajudar e que você simplesmente pode fazer a ponte, né? E quando você começa a fazer esse exercício de mentoria e de consultoria, você consegue descobrir que você pode ajudar muito mais. E você é ajudado muito mais, né? E aqui, por exemplo, nesse universo aqui nosso, do Delas, quanta gente bacana eu não conheci. Quanta gente, assim, tem pessoas que começam a falar... Olha, você faz isso, você faz aquilo, aí me ligam, me mandam uma mensagem. Cara, a quantidade de grupo de WhatsApp que eu tenho não está no gibi, porque hoje a gente tem grupo de WhatsApp. Aí a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem grupo de Telegram e a gente vai se relacionando, né? E a pandemia, eu também, que nem a Maria, como a Maria falou, eu fiquei com o maior medo. Eu falei, gente do céu, eu não vou encontrar com as pessoas, eu não vou conseguir fazer as coisas, eu preciso tocar, eu preciso abraçar, eu gosto de abraçar. Estou sentindo falta, é verdade. Mas assim, deu para fazer e dá para fazer, e dá para fazer negócio nessas coisas, e dá para fazer projeto nessas coisas. Né? Eu estava falando assim, eu escrevo projeto, e uma das coisas que eu fiquei preocupada, eu tinha um projeto para escrever, e eu tinha que montar num tempo meio complicado, e eu falei, isso não vai dar certo, porque eu não vou conseguir encontrar as pessoas todas. Eu precisava falar com pessoas que eu não conhecia para montar o projeto. E eu consegui. E foi engraçado, porque foi até melhor na pandemia do que era antes. O que eu achei que eu ia conseguir levar, assim, um mês para fazer, eu consegui fazer em 15 dias, porque as pessoas estavam ali. A gente juntou uma live e todo mundo juntou, e o negócio saiu, e o projeto saiu. E isso foi muito legal, né? E assim, tem me dado a oportunidade de conhecer cada vez mais pessoas. E pessoas que são muito bacanas. E eu sempre acho que a gente pode tirar coisas boas das pessoas. Porque a gente é relacional. O brasileiro, ele é relacional. E a gente gosta de se relacionar. E uma das coisas que tem sido, assim, extremamente prazeroso para mim é, por exemplo, participar desse grupo aqui. Quanta gente bacana não tem aqui. Quanta gente a gente já... Né, eu não conhecia... Eu conhecia algumas pessoas. Eu conhecia a Cris porque eu acompanhava a Cris... Eu acompanhava fim de jogo, mas eu não conhecia a Cris. Fiquei conhecendo. A gente agora, ó, hashtag amiguinha. A Marcela também eu já tinha ouvido falar. Eu não conhecia direito a Marcela. Vim conhecer no Rio Info. A Leila, eu tinha ouvido falar que tinha um circuito Rio Info lá em Petrópolis e não sei o quê. E aí eu comecei a conhecer e comecei a participar mais do Rio Info, eu conhecendo a Leila. Cara, conheci a Simone. Gente...
né? Trocamos aí figurinhas, a gente descobriu que a gente tem coisas em comum. Claudinha a gente não fala, né? Claudinha é um caso à parte, né? Vamos conversar que é um caso à parte. A Tati, a Silvia, então assim, a quantidade de pessoas, cara, eu achei também que eu conhecia gente pra caramba, eu não conheço, e eu acho assim que nunca eu vou conhecer gente suficiente para mim, porque o network sempre é assim, você sempre pode, eu sempre acredito que a gente pode ter alguma coisa, dar e conseguir alguma coisa positiva de alguém, em negócio, em vida, em social. Então, assim, eu gosto de me relacionar. E a tecnologia tem me facilitado muito nesta pandemia. Eu não sabia mexer com Zoom, eu tive que aprender. Eu não sabia mexer com GoToMeeting, eu não sabia mexer com Google Meeting, enfim, eu aprendi. Né? Eu sou bioquímica por formação, então eu sou, teoricamente, um bicho esquisito, né? Mas eu aprendi a mexer com isso e eu tenho ficado muito feliz com essa oportunidade. Quer dizer, não que a pandemia não me deu essa oportunidade, não é isso? Eu não queria que nem a Leila falou, eu não queria jamais ter essa oportunidade de vir uma pandemia, mas tenho conseguido fazer determinadas coisas, né? E tenho conseguido me manter aí porque a gente tem esse network, essa rede de relacionamentos que a gente, né, criou e que, se Deus quiser, cada vez vai crescer mais. E o Rio Info, para mim, tem sido uma bênção na minha vida, porque tem me propiciado conhecer pessoas que eu não conheceria no nicho que eu trabalhava. Né? Então, assim, obrigada. Obrigada, Kátia. Realmente a Rio Info proporciona aí um network bem diverso, até pela própria temática, tem vários temas, várias áreas, a gente vai conhecendo. O que você falou, eu também adoro, e eu estava pensando aqui, será que no além, né, você falou, a gente vai morrer fazendo network? Eu já estou torcendo para que no além também tem network, entendeu? Que eu preciso ter lá também. Mas, gente, olha, agradeço mais uma vez, estamos encerrando aqui a nossa 10ª edição, essa edição que vai para o evento do Rio Info, que será realizado. Esses 9 capítulos anteriores foi em esquenta para a gente conseguir fazer esse programa que hoje foi tão gostoso, foi tão integrador, com um monte de gente, todo mundo conseguiu falar, todo mundo conseguiu dar o seu depoimento. Depois que passar Rio Info, aí a gente vê de novo com gravação, sem gravação, presencial, não presencial. E foi realmente uma delícia, eu agradeço todo mundo que participou, 1 vez, 2, 9, 10, e foi uma grande troca aqui, realmente, que eu acho que engrandeceu todo mundo. Muito obrigada mais uma vez. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera. Tchau, Obrigada, beijo. meninas. Foi um prazer. Obrigada, gente.